Olá, sejam bem-vindos. Bom de Papo tá no ar novamente. É sempre uma satisfação estar chegando ao seu receptor, ao seu televisor, ao seu smartphone, ao seu tablet, ao seu computador aqui pelo canal 4 da NET, TV Câmara Taubaté, a primeira TV legislativa do Vale. Bom de Papo hoje tem uma conversa muito séria sobre a intolerância que reina no mundo. E para falar mais sobre esse sentimento quase que inexplicável, na verdade é uma atitude mental de não saber reconhecer, respeitar o diferente, aquele que pensa diferente de que você, aquele que tem atitudes diferentes da sua, e isso gera uma intolerância que hoje cerceia todo mundo. Temos aqui o prazer de receber o professor Moacir dos Santos, professor, mestre e doutor de História. Satisfação recebê-lo, professor. Satisfação é minha, um prazer retornar a casa, agradeço mais uma vez o convite. Professor, a intolerância não é essa atitude tão maléfica contemporânea. Eu queria que o senhor contasse um pouco a história da intolerância de eras e eras e eras. Olha, a gente pode dizer que a intolerância ela é historicamente construída, ou seja, ela está presente em todas as sociedades, ela perpassa a organização das sociedades, não é uma característica exclusiva da nossa época. Porém, hoje ela é mais evidente porque potencializada pelos recursos de comunicação, especialmente a internet. Então, os grupos que têm em comum a intolerância racial, ou a sexual, ou a religiosa, conseguem se articular com mais velocidade, com mais facilidade, e inclusive têm um poder de sedução e atingir simpatizantes que no passado era mais difícil. Mas, de fato, a partir do momento em que a sociedade há a escolha deliberada de pessoas ou grupos que vão, de alguma maneira, ser o receptáculo das frustrações, dos medos, das tensões que são próprias a cada sociedade. Então, nós podemos pensar, por exemplo, na época da Alemanha nazista, que é uma experiência que muita gente conhece, judeus, homossexuais, ciganos, comunistas e opositores de modo geral eram vistos como perigosos ao regime, mas, é claro, especialmente aos judeus. Podemos retroagir à época da Inquisição, não é? Quando pessoas que criticavam o poder estabelecido, especialmente os dogmas religiosos, eram alvo de perseguição. Podemos retroagir também a outras sociedades e tomar inúmeros exemplos de intolerância. E a intolerância, então, é uma marca da dificuldade que a sociedade organizada tem em lidar com as diferenças, sejam as diferenças externas em relação a outros grupos, a outras sociedades, ou a conflitos internos. E escolher um bode expiatório, escolher um grupo que possa ser o receptáculo dessa intolerância, é também uma estratégia de poder. É ressaltar uma diferença para conseguir a liderança de determinados grupos ou da maioria da sociedade e, com isso, manter o controle das estruturas de poder. Existe alguma semelhança entre a intolerância e o preconceito? São parentes, são primos. São primos, sim, porque a intolerância é a manifestação visível do preconceito. Os preconceitos se estabelecem, podem ter diversas causas, e a intolerância é uma das manifestações. Por que a intolerância ela é perigosa? Porque ela é o primeiro passo público de explicitar do ódio, de explicitar de medidas de violência ou discriminação, que infelizmente por vezes são aceitas na sociedade, e a partir disso situações mais perigosas, situações com mais efeito de causar devastação mesmo, pessoas que podem morrer, pessoas que podem ser excluídas, conflitos sociais por conta dessa intolerância que vai sendo aceita. Agora, quando você fala da intolerância e do preconceito, é importante perceber que a intolerância ela não se materializa de modo imediato, ela é construída socialmente. Então, as piadas de conotação pejorativa em relação a determinado grupo, as brincadeiras de teor sexual que vão discriminando mulheres ou então homossexuais, piadas sobre negros, sobre portugueses, sobre índios. No caso aqui no Sudeste, sobre nordestinos. Sobre os nordestinos. Então isso vai sendo transmitido de geração a geração, ou seja, a criança ela ouve exemplos de intolerância. Então não adianta o pai ou a mãe ou o responsável orientar a criança e dizer não tenha preconceito, trate todos bem, todas as pessoas da mesma maneira, mas se no seu cotidiano,
dentro da sua família, no seu grupo, na sua comunidade, na escola, o que ela vê, na verdade, é a prática reiterada da intolerância, seja na fala, seja de maneira prática, de maneira concreta. E aí a intolerância, ela se afirma como algo que muita gente aceita. Agora, o senhor falou do perigo da intolerância. Não cabe dizer também que a sua opinião pode estar sendo divergente apenas da do outro. Isso pode levar, no caso da intolerância religiosa, ao fundamentalismo, que é o que nós estamos assistindo no mundo afora pelo Estado Islâmico, por exemplo. Sim. É uma leitura que eles próprios fazem do islamismo, em que os próprios muçulmanos discordam, ou boa parte deles. Então, a opinião divergente também não pode ser misturado com essa questão de intolerância. Sim, a divergência ela é salutar, ela é saudável. As sociedades, elas progridem, elas evoluem, elas conseguem se organizar de maneira mais eficiente na medida em que a divergência ela é colocada e a partir dela se estabelecem consensos ou diálogos que respeitam a diversidade e constroem soluções públicas a contento da diversidade da sociedade. Agora, eu queria chamar a atenção para um fato em que nós temos hoje a instrumentalização da intolerância sob uma perspectiva política. Então, nós tivemos o atentado, né, a tragédia nos Estados Unidos, a Boate Pulse, um genocídio, 49 pessoas mortas. E a pessoa que realizou o ataque é muçulmana e as pessoas que foram vítimas são homossexuais. O que nós percebemos? A intolerância em relação aos homossexuais é presente em todas as sociedades, inclusive nos Estados Unidos. Mas, dado o histórico de atribuir a todo muçulmano um caráter fundamentalista, esse episódio tem sido instrumentalizado por vários grupos, por políticos, por jornalistas, especialmente da extrema-direita, como um exemplo da impossibilidade dos muçulmanos conviverem com os ocidentais, o que não é verdade. E isso pode até prejudicar, de uma maneira mais generalizada, a religião islâmica muçulmana, porque daí também gera uma intolerância com relação a essa religião por um determinado grupo, né, califado, que faz uma leitura do Islã de forma diferente do que realmente é. Temos um candidato a presidente nos Estados Unidos em que prega uma certa resistência à entrada de muçulmanos, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o Donald Trump. Sim. Isso gera uma própria intolerância contra a própria religião muçulmana, não é isso? Sim, com certeza. O Donald Trump ele vai utilizar esse evento e outros que potencialmente podem vir a ocorrer exatamente para reforçar esse discurso xenófobo, preconceituoso. Que é característico dele. E ele não é xenófobo somente em relação aos islâmicos, em relação a nós, latino-americanos, especialmente em relação a mexicanos. Acabou dizendo no ano passado, numa entrevista, que todos os mexicanos são bandidos, são estupradores, o que é extremamente perigoso. E é um sujeito que é visto com simpatia exatamente por aquelas pessoas que se sentem frustradas, sentem que não são atendidas pelo Estado, no caso, dentro dos Estados Unidos, e que muitos, apesar de discordarem de certos extremos da fala dele, o consideram autêntico e, portanto, digno de receber o seu apoio. Então, isso é extremamente perigoso porque não só ele pode vir a se tornar presidente nos Estados Unidos, mas é um exemplo para outros movimentos de intolerância em outras partes do mundo, inclusive no Brasil. Então, nós podemos ver, por exemplo, que no nosso país a religião islâmica ela está presente, embora não seja predominante, mas não houve nunca nenhum problema no país em relação à presença de membros dessa comunidade no Brasil, muito pelo contrário. Então, nós percebemos que a intolerância em relação aos homossexuais não é um monopólio da religião islâmica, ela está presente em todas as religiões e, ao mesmo tempo, nós percebemos uma distorção dos fatos em que se atribui apenas aos muçulmanos a intolerância em relação à homossexualidade. Nós citamos o Estado Islâmico, mas existem diversos grupos mundo afora que praticam a intolerância, né, como um modelo de ação, de vida, reivindicando alguma coisa, seja política, seja social. Né? Falamos do Estado Islâmico, mas não é exclusividade desse grupo ou desse bando. O que eu percebo é que as sociedades contemporâneas, seja na América do Norte, seja na Europa, na América do Sul ou mesmo no Oriente Médio, têm uma dificuldade muito grande de satisfazer as demandas da população. E essa dificuldade em satisfazer as demandas que socialmente são estabelecidas pelos cidadãos produz um espaço, a oportunidade para esses grupos que se articulam em função do discurso do ódio conseguirem adeptos.
porque vamos olhar os Estados Unidos. O Barack Obama tem um relativo sucesso ao superar os efeitos mais desastrosos, mais negativos da crise de 2008. Porém, quando nós observamos a história econômica americana a longo prazo, nas últimas décadas, nós observamos uma estagnação da classe média em relação ao seu poder de consumo e uma ampliação do fosso entre os mais ricos, entre a elite do país e o restante da população. Para um país que foi construído a partir do mito da grande classe média, do sonho americano de que todos que trabalham vão prosperar, essa é uma realidade frustrante. Então, a recuperação da crise de 2008 é uma recuperação incipiente. Os empregos voltaram, mas numa condição mais precária em comparação ao período anterior à crise. E é nesse momento que figuras como Trump conseguem alavancar apoio. A mesma coisa em relação ao Oriente Médio. Países que têm acesso à riqueza, no caso o petróleo, mas são injustos na distribuição dessa riqueza e, ao mesmo tempo, não há liberdade política, não há a liberdade de expressão que parcela da população deseja. E os discursos extremistas, eles conseguem seduzir parte dessa plateia que passa a ver nas soluções radicais e na culpabilização de outras pessoas ou outros grupos a solução para as suas frustrações. Muito bom. Bom de Papo volta daqui a pouquinho falando da intolerância com o professor Moacir dos Santos. Voltamos em instantes. Muito bom.